Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda a esse vídeo, capítulo 23, parte 1 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estranha moral. Odiar os pais, abandonar pai, mãe e filhos, deixar os mortos ao cuidado de enterrar seus mortos, não vem trazer a paz, mas a divisão. Odiar os pais. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus voltando-se disse-lhe: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser discípulo. São Lucas capítulo 14, versículo 25, 27 e 33. Aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. São Mateus capítulo 10, versículo 37. Certas palavras, aliás, muito raras, atribuídas ao Cristo, fazem tão singular contraste com o seu modo habitual de falar que, instintivamente, se lhes repele o sentido literal sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano. Escritas depois de sua morte, pois que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele vivia. Lícito é acreditar-se que, em casos como este, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso, ou que não é menos provável o sentido primitivo, passando de uma língua para outra, há de ter experimentado alguma alteração. Basta que um erro se haja cometido uma vez para que os copiadores o tenham repetido, como se dá frequentemente com relação aos fatos históricos. Pois é, nem tudo que está no Evangelho é ao pé da letra. Às vezes a gente interpreta errado, ou às vezes o que está lá não é uma tradução que sofreu alterações. Dizem que muitas coisas que estão lá no Evangelho não aconteceram, não são reais. Por exemplo, Jesus ter ficado bravo e chutado a barraca lá no comércio lá. Diz que ele não foi bem assim. Jesus ficou bravo lá e tal. É assim entre outras partes do Evangelho. E aqui, por exemplo, ele fala que se você ama seu pai, sua mãe, seu filho, ou alguém, seu gato, mais do que Jesus, então você não pode seguir ele. Meu, como você vai amar Jesus se você nem conhece ele pessoalmente? Você conhece e sabe que ele existe, né? Ele vai estar em outra dimensão. Apesar que a gente pode sentir, pode aparecer para qualquer pessoa, enfim, né? Mas, meu, não tem cabimento umas coisas, sabe? Então, vamos lá, seguindo aqui. Bom, ao meu ver, né? Não que eu esteja certo, mas a minha interpretação, né? O termo adiar, nesta frase de São Lucas, se alguém vem a mim e não... o termo odiar, tá? O termo odiar nesta frase de São Lucas, se alguém vem a mim e não odeia o seu pai e a sua mãe, está compreendido nesta hipótese. A ninguém acudirá atribuí-la a Jesus. Será então supérfluo discuti-la e ainda menos tentar justificá-la. Importaria primeiro saber se ele a pronunciou, e em caso afirmativo, se na língua em que se exprima a palavra em questão tinha o mesmo valor que a nossa. Nessa passagem de São João, aquele que odeia sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna. É indubitável que ela não exprime a ideia que lhe atribuímos. Realmente, como que a gente vai odiar a nossa vida aqui? A gente começar a amar, sendo que é para começar a amar a nós mesmos, para depois poder amar os outros. E a questão de aceitar aonde estamos para que possamos fluir, né? Agora você vai odiar onde você está, aí trava meio de campo. Mas vamos lá. Ele fala aqui que então não é para levar em consideração essas coisas que são essa frase que fala, né, no Evangelho. A língua hebraica não era rica e continua muitas palavras com várias significações. Tal, por exemplo, aqui no Gênesis designa as frases da criação.
servia simultaneamente para exprimir um período qualquer de tempo e a revolução diurna. Daí, mais tarde, a sua tradução pelo termo dia e a crença de que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas, tal também a palavra com que se designava um camelo e um cabo, uma vez que os cabos eram feitos de pelos de camelo. Daí o haverem traduzido pelo termo camelo. Na alegoria do buraco de uma agulha. Tá aí outro lugar que confunde muitas pessoas. Estranha moral. Cumpre aos demais se atenda aos costumes e ao caráter dos povos, pelo muito que influi sobre o gênio particular de seus idiomas. Sem esse conhecimento, escapa a miúde o sentido verdadeiro de certas palavras de uma língua para outra. O mesmo termo se reveste de maior ou menor energia. Pode numa envolver injúria ou blasfêmia e caráter de importância neutra. Pode numa envolver injúria ou blasfêmia e caráter de importância neutra, conforme a ideia que suscite. Na mesma língua, algumas palavras perdem seu valor com o correr dos séculos. Por isso é que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento que para manter a exatidão se tem às vezes de empregar não termos correspondentes, mas outros equivalentes ou perífrases. Estas notas encontram aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e, em particular, dos Evangelhos. Se se não tiver em conta o meio em que Jesus vivia, fica-se exposto a equívocos sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito em que se está de assimilar aos outros a si próprio. Em todo caso, cumpre despojar o termo odiar de sua acepção moderna, como contrária ao espírito do ensino de Jesus. Veja-se também o capítulo 14. Abandonar pai, mãe e filhos. Aquele que houver deixado pelo meu nome a sua casa, os seus irmãos, as suas irmãs, o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, as suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso, e terá por herança a vida eterna. São Mateus capítulo 19, versículo 29. Então disse-lhe Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna. Disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na rua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. São Lucas capítulo 9, versículos 61 a 62. Sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento que era evidentemente este: os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas. Foi o que eu entendi também, né? Não sei, mas bom senso também, né? Não pode entender como fanatismo, né? Não dá mais importância para as coisas do mundo futuro, mas também ignorar algumas coisas aqui que precisam da nossa colaboração. Essa dá brecha para um monte de interpretação isso aqui. Então, questão do bom senso aí. Pois bem, continuando aqui. Porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina. Não temos, aliás, sob a vista a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições da família aos da pátria. Censura-se, porventura, aquele que deixa seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa de seu país. Não se lhe reconhece, ao contrário, grande mérito em arrancar-se as luxúrias do lar doméstico, aos liames da amizade para cumprir um dever, e que então há deveres que sobrelevam a outros deveres.
Não impõe a lei à filha a obrigação de deixar os pais para acompanhar o esposo. Formigam no mundo os casos em que são necessárias as mais penosas separações. Nem por isso, entretanto, as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito, nem a solicitude do filho para com os pais, nem a ternura destes para com aquele. Vê-se, portanto, que, mesmo tomadas ao pé da letra, executando o termo odiar, aquelas palavras não seriam uma negação do mandamento que prescreve ao homem honrar seu pai e sua mãe. Pois é. Nem do afeto paternal, com mais forte razão, não o seriam se tomadas segundo o Espírito. Tinham elas por fim mostrar mediante uma hipérbole quão imperioso é para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura. Aliás, pouco chocantes haviam de ser para um povo em uma época em que, como consequência dos costumes, os laços de família eram menos fortes do que no seio de uma civilização moral mais avançada. Esses laços mais fracos nos povos primitivos fortalecem-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso, assim as famílias como as raças se abastardam, desde que se não entrecruzem, se não enchartem umas nas outras. É essa uma lei da natureza, tanto do interesse do progresso moral quanto do progresso físico. Aqui as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo nolas faz ver de mais alto, mostrando serem as do espírito e não as do corpo os verdadeiros laços da afeição. Que aqueles laços não se quebram pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que se robustece na vida espiritual pela depuração do espírito. Verdade consoladora da qual grande força aurem as criaturas para suportarem as vicissitudes da vida. Capítulo 4, número 18, capítulo 14, número 8, não entendi aqui, não, referência. Deve ser de algum evangelho. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Disse a outro, segue-me, e o outro respondeu, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou, deixa os mortos a cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. São Lucas capítulo 9, versículos 59 e 60. Que podem significar estas palavras? Deixa os mortos ao cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas, não podiam conter censura àquele que considerava um dever de piedade filial ir sepultar seu pai. Tem, no entanto, um sentido profundo que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tomar perceptível. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida, é a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte, ser comparada ao esplendor e à atividade da outra. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito. Verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena. É uma gleba que não... Bom, é uma gleba, me perdi aqui. Verdadeiro grilhão que prende a gleba terrena, do qual se sente ele feliz em libertar-se. O respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira, é pela lembrança. O espírito ausente quem o infunde. Ele é análogo àquele que se vota aos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. Era isso o que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Jesus lhe ensina dizendo, não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Ok, vou encerrando aqui a primeira parte do capítulo 23. Aí no próximo é a parte 2 do capítulo 23. Ok?
Ok, até a próxima. Tchau, tchau. Confere aí a playlist no canal. Que tem todos os capítulos deste livro lá. Até mais. Tchau, tchau.